Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. E na aula de hoje eu vou explicar um exercício sobre adensamento de solos. Meu nome é Desirreal de Oliveira, do curso de Engenharia Civil da UFESA. Então, eu vou resolver uma questão parecida com a questão solicitada na prova desse semestre. Questão 3, certo? Eu criei uma questão com as mesmas perguntas da prova e só modifiquei alguns dados, né? Então, por exemplo, aqui inicialmente a questão fala que é para ser realizada a análise de um projeto de fundações e para isso é necessário calcular os recalques consequentes da obra. A fundação, nesse caso, escolhida, foi uma fundação rasa, né, do tipo sapata, circular. Aí ele deu as características da sapata, né, que é uma sapata de raio igual a 3 metros, que vai transmitir ao solo uma carga de 960 kPa, e ela vai estar assentada numa cota de assentamento de 1 metro em relação à superfície do terreno. Aí vocês observam o esquema dessa sapata, certo? E para que a gente vai precisar dessa imagem, né? Essa imagem ela já está demonstrando as informações que nós vamos precisar para solucionar a questão, porque no caso o adensamento que vai ocorrer devido a essa obra vai ser calculado através da variação de tensão efetiva provocada pela fundação, né? Já que essa fundação que vai transmitir as tensões para o solo. E aí, exatamente na base da sapata, ela transmite essa carga que é dada de 960 kPa, mas a gente sabe, né, dos conceitos de mecânica dos solos, que a tensão que atua no solo vai depender da profundidade analisada, né? Por isso que eu coloquei aí Z, porque dependendo da profundidade que você vá analisar, você vai ter um determinado tipo de tensão, um valor de tensão específico, né? Vai depender dessa profundidade. E uma característica que a gente observa nas tensões devido sobrecarga no solo é que quanto mais próximo da superfície de transmissão de carga, maior será o valor dessa tensão. Então, por exemplo, exatamente na base, no contato da fundação com o solo, nós temos a transmissão da tensão de 960 kPa. E aí, ao passo que eu vou atingindo cotas mais profundas, essa tensão ela vai sendo dissipada, ela vai espalhando, né, em áreas cada vez maiores do terreno. E aí, essa tensão vai diminuindo, já que ela vai atingindo áreas cada vez maiores, né, lateralmente. Então, o valor, né, dessa tensão, a intensidade vai diminuindo com profundidade. E outra característica também que é importante para a gente colocar nos métodos de análise é o raio dessa sapata, né? O raio da transferência de carga. E aí nós temos que é de 3 metros, certo? Vamos dar continuidade aqui, ó. Outra coisa também que é importante, né, a gente conhecer é o perfil de sondagem do terreno. No caso, para cálculo de recalques, a gente vai precisar calcular as tensões iniciais que ocorrem no terreno. Então, a gente vai precisar de calcular as tensões devido ao peso próprio, que também foi um conteúdo pré-requisito da disciplina, né, que é a mecânica dos solos 1. Então, a gente vai precisar conhecer o tipo de solo, né, e a classificação, se é uma areia, se é uma argila, se é um silt, né?
E a gente também vai precisar saber o peso específico das camadas, certo? E da espessura de cada uma das camadas. Então aí o perfil do terreno traz essas informações. E aí, como ele que a gente obtém o valor dos recalques que ocorrem na sapata por conta do adensamento da argila, né? A gente estudou que o recalque considerado será o recalque secundário, né? O que a gente está estudando, e é o recalque devido ao adensamento da argila, né? A gente vai, de certa forma, desprezar os recalques que vão ocorrer na areia, né? Já que se trata de uma areia densa. E aí, essa sapata, ela vai ser assentada a 1 metro de profundidade, como eu já falei. Então, vocês estão observando aí na imagem que está sendo mostrado um aterro, porque justamente isso é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, né? E aí, a superfície do terreno, que é esse nível 0, a partir daí a gente conta 1 metro de profundidade. Então vai ser escavado 1 metro para poder ser executada a sapata. Então ela vai estar assentada na cota de 1 metro. O nível d'água do terreno é outra informação que a gente obtém na sondagem, e nesse caso ele está a 3,5 metros de profundidade, então não vai atrapalhar a execução da sapata moldada em loco, certo? Dando continuidade aqui, ó, nós temos os dados do ensaio de compressibilidade, né? Foi feita aqui a curva de tensão-deformação desse solo, no caso do solo argiloso, e através desse ensaio, desses resultados, nós podemos obter o quê? Nós podemos obter o índice de vazios inicial, que no caso foi de 1,5, ele já dá na questão. E aí nós vamos precisar dos coeficientes de compressibilidade, que é o coeficiente C e o coeficiente S, que seria o coeficiente C, a inclinação da reta virgem, né? E o coeficiente CS é a inclinação da reta de recompressão. Então, a gente vai obter esses dados através desse resultado dessa curva. Ele já dá o valor do coeficiente de adensamento. Eu poderia ter pedido isso na questão, mas ele já dá essa informação, né? Já acelera mais a nossa análise. Outra coisa que a gente vai precisar é determinar a tensão de pré-adensamento. Tá? A gente vai fazer isso agora, né? Vai determinar a tensão de pré-adensamento pelo método de Pacheco e Silva, que é o método brasileiro, bastante usado. E através desse método, ele diz que nós precisamos traçar uma reta horizontal que corresponda à ordenada da tensão do índice de vazios inicial, que nesse caso é 1,5. Então a gente vai partir do 1,5, que é o índice de vazios inicial, e vai traçar uma reta. Além disso, a gente também vai traçar uma reta de prolongamento da reta virgem, certo? É como vocês observam aí, eu fiz esse traçado no computador, até que eu consiga tocar a reta que indica o índice de vazios inicial. No momento que eu tocar nessa reta, eu traço, né, intercepta as duas, eu vou traçar uma vertical até atingir a curva do ensaio. Quando eu atingir a curva de ensaio, eu traço uma horizontal até atingir o prolongamento da reta virgem. Na hora que eu atingir o prolongamento da reta virgem, no ponto de interseção, vai corresponder à tensão de pré-adensamento. Então, basta que eu venha a realizar o prolongamento, né, no sentido vertical, até achar o valor da tensão correspondente. Que aqui no caso, né, eu fiz uma medição através da régua, né, fiz e verifiquei, né, que eu obtive o valor de 88 kPa como correspondente à tensão de pré-adensamento desse ensaio. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, só que para o resultado do ensaio de vocês. Esse quadro que eu apresentei aqui é um quadro que a gente tem disponibilidade no livro do Ortigão, certo? E esse quadro vem
mostrando para vocês que para o cálculo, né, de obtenção do CC e do CS, a gente vai utilizar essas equações aí, né? Como eu falei, o CC e o CS nada mais do que a inclinação, né? O CC no caso da reta virgem e o CS da reta de recompressão. Então, por causa disso, basta eu fazer o triângulo, né? A relação trigonométrica, e eu encontro o CC e o CS. Então, olha só, eu realizei a solução gráfica, né, para encontrar o CC e o CS, e eu venho mostrando aqui para vocês. Como a curva ela é em função, né, na coordenada da abscissa, né, a gente tem que ela é em função do log da tensão efetiva vertical. Então, se eu tomar uma diferença, né, entre esses logs de valor unitário, eu vou perceber que o meu CC e CS vão depender apenas da variação de índice de vazios. Ó, como vocês observam aí, por exemplo. Se eu utilizar o log de 4 menos o log de 40, por exemplo, eu vou obter o valor unitário. Mesma coisa com relação... Aqui tá invertido, viu, gente? É log de 40 menos o log de 4, né? Que vai dar 1. E o log de 100 menos o log de 10, que vai dar 1 também. Porque a gente sabe que a subtração de 2 logs dá igual o log da divisão das bases entre esses logs. Então, seria log de, por exemplo, 40 sobre 4, que daria log de 10, e log de 10 na base 10 dá 1, certo? Então, é por conta disso que vai dar 1, né? A gente já conhece essa relação matemática. Então, dessa forma, eu vou substituir aí nas equações, só para mostrar para vocês que na hora que eu substituir nas equações, eu vou ter que o índice de vazios, né, correspondente à tensão vertical 100, né, eu coloquei como sendo E100. E o índice de vazios correspondente à tensão vertical efetiva 10, eu chamei de E10, por exemplo. E aí, quando eu divido isso pelo log de 100 menos o log de 10, né, daria o log de 10. E isso daria 1. Então, o resultado, ele iria depender apenas, né, da subtração entre os índices de vazios, né, da variação correspondente entre os índices de vazios no eixo das ordenadas. Como na função existe um sinal de menos antes, justamente por conta que a própria curva ela tem um caimento, né, no sentido negativo, então a gente usa esse sinal de menos antes. Com isso, a gente vai obter o valor exato da diferença entre os índices de vazios como sendo exatamente o valor do CC. Por quê? Porque eu optei por usar uma relação entre logs de 2 valores em que eu tivesse uma subtração unitária. Então, por conta disso, que o CC ele deu idêntico à variação entre os índices de vazios. A mesma coisa eu vou fazer com CS, certo? Só que aqui eu escolhi o 4 e o 40. Eu vou mostrar aqui a vocês por quê, ó. Se vocês observarem a curva, né? Vocês vão observar que na reta de recompressão, eu observo que, por exemplo, ela termina bem antes do 100, né? E ela começa em torno do valor 2. Então, eu optei por usar o valor 40, porque eu estou antes da mudança da curva, porque eu tenho que usar exatamente a reta, né? Eu tenho que obter a inclinação da reta. Então, eu optei por usar um valor que esteja bem antes dessa mudança de inclinação. E aí, eu optei pelo valor 40. Como eu usei 40, eu vou ter que aplicar o valor 4, né? Como sendo o inicial, né? O E inicial, para poder eu ter a subtração entre os logs de valor unitário. E aí, o que foi que eu fiz? Eu rebati
esses dois pontos em que a tensão vertical é 4,40, eu rebati esses dois valores no eixo da ordenada e obtive os correspondentes valores de E de cada um desses pontos. E aí encontrei o CS, certo? A mesma coisa eu fiz com relação ao CC. Eu encontrei, né, por exemplo, aqui no caso, se eu fosse usar essa diferença de log que desse um valor unitário, eu não ia conseguir, porque eu tenho que a reta virgem ela é muito, como ela tem uma inclinação muito grande, ela consegue varrer valores bem variados, né, no eixo dos índices de vazios. E com relação ao log, ela varre pequena variação. Então eu não consegui obter essa variação de tal forma que eu tivesse uma subtração unitária. Então, por causa disso, eu prolonguei a reta virgem bem além do que ela vai, do que ela atinge. Por quê? Porque eu estou em busca da inclinação da reta virgem. Então, não importa se essa reta está além da curva. O que importa é que a reta continua com a mesma inclinação. Então, eu prolonguei bastante essa reta e de tal forma que eu pude atingir dois valores, né, divididos, um fosse 10 vezes maior do que o outro, né? E aí, gente, o que foi que eu consegui obter? Eu consegui obter o valor 10 com o valor 100. Vocês viram aí que o desenho, eu ainda fiz de tudo para o desenho ficar o maior possível para vocês conseguirem visualizar. Então, foi o melhor que eu pude obter. Então, da mesma forma, vocês vão fazer na prova de vocês. Vocês vão obter os valores que forem os melhores para que vocês possam apresentar, para que vocês possam obter, né? Para que o vídeo, né, a explicação, ela se torne compreensível. E aí, gente, o que foi que aconteceu? Eu rebati, né, os pontos correspondentes ao 10 e ao 100 no eixo das ordenadas também e obtive a diferença entre o CC também. E aí, aqui eu trago justamente o resultado. O índice de vazios correspondente a 10 foi de 1,95. O índice de vazios correspondente a 100 deu 1,42, o que resultou num CC de 0,53. Já com relação ao índice de vazios correspondente ao 4 e ao 40, eu encontrei um E4 de 1,475 e um E40 de 1,43. Com isso, né, a subtração deu 0,04. É importante, gente, que vocês obtenham esses valores com bastante precisão, porque vocês observam que existem várias casas decimais aí que fazem a diferença, né, nesses índices. Então, é interessante que vocês façam. Vocês viram que no desenho, né, na representação gráfica, eu representei, além de prolongar a reta virgem, eu também prolonguei a medição, a régua do eixo das ordenadas, justamente para eu encontrar esses valores. Além disso, eu ainda usei a régua e a regra de 3 para encontrar esses valores, tá bom? Então, eu espero que vocês também consigam da mesma forma, né, algo gráfico, matemático, que eu acho que vocês têm bastante domínio, né, já que vocês já estão bem avançados dentro da engenharia. Outra coisa que a questão pede, né, é que, por exemplo, na letra A, ela pede para que a gente determine o recalque que vai acontecer por conta da construção de um aterro. Então, assim, é importante que vocês entendam o fundamento dessa questão. A questão, ela fala de uma obra em que usa uma sapata circular para aplicar uma pressão de 960 kPa no terreno, numa cota de 1 metro de profundidade, certo? Só que antes da execução dessa fundação, como se observou que o bulbo dessa fundação ia atingir esse solo mole, que é a argila normalmente adensada, porque se ela fosse pré-adensada, ela ainda seria mais interessante, né? Eu até falei para vocês na aula que
que se a gente trabalhar dentro da região de pré-adensamento, os recalques são os recalques apenas elásticos que vão acontecer, né? Então, os plásticos já permaneceram presentes e aí só aconteceram os elásticos que são pequenos, são no trecho de pequenas deformações, né? Então, o que acontece? Nós temos um terreno normalmente adensado, uma argila normalmente adensada, de uma camada de 6 metros, né? Em que o bulbo dessa sapata vai influenciar. Então, por conta disso, gente, pensou-se em melhorar as características desse terreno, de tal forma que não viesse a causar danos na estrutura da obra. Então, a gente está querendo tornar essa argila pré-adensada. Então, pensou-se em executar esse aterro, de tal forma que esse aterro viesse a recalcar, né, a produzir deformações plásticas nessa argila, de valores que estivessem dentro dos valores transmitidos pela fundação. E assim, quando a fundação fosse aplicada, ela iria deformar o terreno apenas dentro da faixa de deformações elásticas. Por quê? Porque o terreno, antes executado, já tinha provocado essas deformações plásticas. Então, esse aterro foi escolhido com um peso específico de 19 kPa, né? Um aterro bem denso. E esse aterro, ele tem 5 metros de altura. Então, pensou-se inicialmente em executar esse aterro, só que aí, posteriormente, vocês vão ver que essa situação teve que ser alterada. Mas vamos lá, né? Então, pensou-se em executar esse aterro, e aí é necessário a gente descobrir o recalque que esse aterro vai provocar no terreno. Para isso, a gente vai precisar descobrir quais são as tensões atuantes no terreno para assim aplicar na equação de recalque. Só que aí a gente precisa saber em que ponto a gente deve calcular essas tensões para depois calcular as deformações. Porque assim, a camada de argila, ela tem 6 metros de espessura. Então, é preciso que a gente identifique um ponto que represente essa camada para poder usá-lo e calcular as tensões efetivas dessa camada, provocadas por conta do aterro. Então, a gente sabe, né, na teoria de compressibilidade, de adensamento, que esse ponto que representa a camada é o ponto central. Então, a gente vai escolher esse ponto central, ele está se a superfície da camada de argila está a 8 metros, então o ponto central está a 8 metros mais 3, né, já que a camada tem 6 metros. Então, está a 11 metros de profundidade em relação à superfície do terreno. Então, a gente vai calcular a tensão efetiva inicial e a tensão efetiva final. A gente já tem a tensão de pré-adensamento, né, que foi aquela que a gente determinou a partir do ensaio, né, da curva de compressibilidade. Então, a gente vai calcular agora a tensão efetiva antes da obra e depois da obra, comparar com a de pré-adensamento para determinar qual equação a gente vai utilizar. A tensão efetiva inicial, né, é fácil da gente determinar. Inicialmente a gente calcula a tensão total inicial, ou seja, devido ao peso próprio do terreno antes da obra. Então vai ser 3 vezes o peso específico da camada da argila, que é 17,2, mais a camada de areia que está saturada, que é de 4,5, saturada de 21, e nós temos também a camada de areia que está úmida, né? Ela não está mais saturada, ela está acima do lençol freático, então ela já dá o peso específico, né, natural dessa camada, que é de 18, né? Aí você multiplica pela espessura da camada, que é de 3,5. Com isso, a gente obtém uma
tensão efetiva de 209,1 kPa. Agora é a hora da gente calcular a poropressão. A poropressão nesse ponto vai ser o peso específico da água, que é 10 kPa, vezes a altura da coluna de água acima desse ponto, que no caso são 3 metros dentro da argila, mais 4,5 da areia. Então, 3 mais 4,5 vai dar 7,5 e assim a gente acha o valor de 75. Vamos só conferir, ó. De 8 para 3,5 é 4,5 e do centro da argila até a superfície da argila, 3 metros. Então, vai resultar em 7,5. Por isso, 75 kPa de poropressão. A tensão efetiva inicial, então, vai ser a tensão total inicial menos a poropressão, que vai dar 134,1 kPa. A tensão final efetiva vai ser justamente a tensão efetiva inicial mais a que foi provocada pelo aterro. Aqui a gente já está querendo determinar a tensão efetiva final já com adensamento finalizado, né? A argila já estabilizada, consolidada. Por quê? Porque eu estou atrás de calcular o recalque total que vai acontecer por conta desse aterro. Então, eu tenho que determinar a tensão efetiva final, ou seja, depois que toda a carga do aterro já tiver sido absorvida pelas partículas. Então, eu vou calcular como sendo a tensão inicial, que é 134,1, mais o peso do aterro, que é de 19,0, né? 19 vezes 5, né? O que vai resultar numa tensão de valor 229,1 kPa. A tensão de pré-adensamento, como a gente já havia determinado, é de 88. Então, agora a gente vai conseguir determinar qual equação utilizar. Em que trecho da curva nós estaremos produzindo esses recalques? Se a tensão inicial é de 134,1, se eu for comparar com a tensão de pré-adensamento, que é 88, eu observo que a tensão inicial é maior do que a de pré-adensamento. Quer dizer que essa argila está subadensada. É uma situação bem excepcional, mas aqui na situação aconteceu. E a tensão efetiva final, valor 229,1. Então, a gente está trabalhando aqui, gente, no trecho normalmente adensado, justamente conforme é apresentada na questão, mas a gente tem que fazer esse cálculo, né? Porque a situação pode ser alterada. E aí a gente determina que essa argila ela vai se deformar a partir de grandes deformações, né? Já que ela trabalha no trecho de reta virgem, que seria com a reta inclinada de ângulo de inclinação segundo o coeficiente CC, que é de 0,53, né, conforme a gente determinou, bem diferente do coeficiente CS, que era de 0,04. Então, assim, a gente quer trabalhar dentro do coeficiente CS, né, que é o de pequenas deformações, em que esse coeficiente é só de 0,04, então os recalques produzidos vão ser bem baixos, né. No caso, como o CC é de 0,53, a gente vai ter que o recalque vai ser igual à altura inicial, que seria a espessura inicial da camada, vezes CC sobre 1 mais E0, vezes o log da tensão efetiva final sobre a tensão efetiva inicial. Vamos usar essa equação por quê? Porque todas as deformações que vão acontecer são deformações do tipo plástica junto com elástica, né? São deformações que ocorrem na reta virgem apenas. Então, a gente vai usar somente o índice CC e assim o cálculo seria totalmente correto. Então, substituindo os valores, né? O índice de vazos inicial 1,5, o CC é 0,53, a tensão efetiva final a gente já encontrou, 229,1, a tensão efetiva inicial de 134,1 e o cálculo nos resultou num valor de recalque de 29,59, né, centímetros. Então, a letra A está respondida. Vamos agora para a letra B. Bem, na letra B, o que o engenheiro pensou? Pensou-se em acelerar esses recalques, porque
foi observado que esses recalques iam demorar muito tempo para acontecer e para que a camada da argila viesse a sentir, né, os efeitos dessas tensões até o ponto, né, de absorver os valores, né, de sofrer os valores de tensão equivalentes aos valores que a obra, né, que a sapata iria transmitir esse terreno. Então ia demorar muito tempo, né? O cliente estava apressado e ele quer que essa obra acelere. Então, para que a obra comece logo, a gente vai precisar também que o recalque aconteça logo. E assim, esse recalque, como se trata de uma argila de coeficiente de adensamento 2 vezes 10 elevado a menos 7 metros por segundo, né? Metros quadrados por segundo, né? Isso. Então, vai demorar muito tempo. Até eu determinei mais à frente esse tempo. Eu vou mostrar pra vocês, né? Mas, assim, é muito tempo mesmo. Então, eles observaram que realmente era necessário, né? Acelerar a obra. E, assim, nessa situação, seria mais interessante que a obra terminasse logo do que os gastos. Porque, assim, a necessidade dessa obra era gigantesca. Então, a obra tinha que terminar logo, mas ela teria que atender os requisitos técnicos, né? Os recalques, eles deveriam ser controlados. Ela não admite recalques diferenciais. Então, por causa disso, e a sapata é flexível, né? Então, por causa disso, decidiu-se executar um aterro além do aterro que já havia se pensado em construir. E esse aterro, como mostra na questão, ele é de peso específico igual a 12. Por quê? Porque isso depende do solo a ser utilizado, né? Então, o solo que eles tinham disponível era de peso específico 12 kPa, não, quilonewton por metro cúbico. E aí eles tinham que determinar que altura seria necessária executar esse aterro de forma que 45% do recalque de adensamento, né, daquele valor que a gente determinou agora, que foi de 29,59. 45% desse valor tem que ocorrer em 2 meses. Então, né, a gente vai determinar aqui quanto vale 45% do recalque total devido ao primeiro aterro, que a gente encontrou como sendo 13,3155 centímetros, né? 13, esse valor em centímetros. Então, esse recalque vai ter que acontecer em 2 meses. E esse recalque, antes, né, ele ia demorar bastante tempo para acontecer, bem mais tempo do que 2 meses. Então, a gente precisa que esse valor, ele aconteça em 2 meses. E a única solução seria aumentar a carga, porque o tempo de ocorrência desse recalque já foi determinado, né? E aí a gente teria que conseguir que isso acontecesse nesse prazo que foi dado. Então a gente pensou o quê? A gente tem que pensar em um aterro que em 2 meses ele consiga o recalque de 13,31 juntamente com aquele aterro anterior, né, de 5 metros de altura. E aí, a gente tem que trabalhar com o tempo. E a gente sabe que o tempo, ele tem que ser determinado com o uso da teoria de adensamento, né? A gente vai precisar do coeficiente de adensamento. E na teoria de adensamento, a gente sabe que o tempo está relacionado diretamente com o fator tempo. E ele depende do coeficiente de adensamento, do tempo e da altura de drenagem da camada. A altura de drenagem da camada, que a gente observou aqui, ó, vou até voltar ao slide anterior, a gente vê que a camada de argila, ela possui uma areia na parte de cima e na parte de baixo uma rocha. Então, por causa disso, ela tem apenas uma face drenante. Se ela tem apenas uma face drenante, ela só vai permitir a saída de água de um lado dessa camada, que é pela parte de cima. Então, a altura de drenagem seria toda a camada de argila, seria os 6 metros. Por quê? Porque a altura de drenagem seria a maior distância percorrida por uma partícula de água até que ela consiga sair dessa camada de solo. Então, nesse caso, a maior distância é de 6 metros, né? Seria toda a espessura da camada.
O coeficiente de adensamento já é dado, né? 2 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. E o tempo foi dado que foi de 2 meses, né? Como o coeficiente está em segundo, eu vou ter que transformar 2 meses em segundos. E aqui no caso, deu 5.184.000 segundos. O tempo vai ser dado, a resposta como a gente viu, é em segundo, então está sendo colocado em segundo, e o HD foi colocado em metros, porque o coeficiente de adensamento, CV, ele está sendo dado na unidade de metro também. Substituindo todos esses valores, a gente achou um resultado de 0,0288 para o fator tempo. A gente vai usar a tabela, né, que a gente encontra também lá no livro do Ortigão. Essa tabela, ela mostra a obtenção da porcentagem de adensamento com o fator tempo, né? Com a introdução do valor do fator tempo. Como a gente tem 3 funções aí, uma é válida para a porcentagem de adensamento pra gente, que eu não estou enxergando direito. A gente vai usar baixas, né? A gente vai usar esse último, porque esse último ele atende de 0 até 95. Como eu não tenho noção de que valor seria esse U, eu vou usar essa forma para ser mais rápida. Mas assim, se vocês por acaso usarem a primeira equação e o resultado da porcentagem de adensamento não atender o requisito que é dado para uso dessa fórmula, então você vai indeferir, né, esse resultado e vai ter que usar a outra função, que é a função contrária, né, para valores maiores. Então, você vai calcular novamente. No caso, eu estou usando a terceira, certo, gente? Eu preferi usar a terceira porque ela atende maior parte de valores, mas se não atender, se o valor da porcentagem de adensamento ainda for maior que 95, eu vou ter que indeferir esse valor e usar essa segunda equação, tá certo? Eu substituí aí o valor TV encontrado e encontrei que a porcentagem de adensamento foi de 0,195. Isso significa um valor de 19,05%, que está abaixo de 95% e está acima do que zero. Então, dessa forma, o meu valor ele atende ao requisito dado pela equação. O próximo passo é a gente determinar qual é o recalque total correspondente a aqui 19,05 seja, né, 19,05% desse recalque vai acontecer em 2 meses. E a gente precisa que 13,3155 centímetros de recalque aconteça em 12 meses. Então, esse valor, ele vai corresponder a uma porcentagem de 19,05 de grau de adensamento. Por que a gente interpreta dessa forma? Porque foi dado pela questão que 45% daquele recalque total, ele acontecesse em 2 meses. Então, o tempo, ele está associado o fator tempo, que está associado à porcentagem de adensamento. Então, para esse tempo, a gente observou que vai acontecer uma porcentagem de adensamento de 19,05. Então, ele está atrelado, esse tempo está atrelado a 19,05 de porcentagem de adensamento, seja para qual for a carga. E assim, a condição que foi dada na questão foi de que ocorresse 13,3155 de adensamento nesse tempo. Então, nessa porcentagem de adensamento, vai corresponder a 13,3155. Então, se eu sei que 19,05% corresponde a 13,3155 centímetros de recalque, eu tenho como descobrir quanto vai valer 100% de recalque. E assim eu vou determinar, né, o recalque total que teria que acontecer devido a esses 2 aterros. E aí, com o recalque total, eu tenho como determinar, gente, a altura desse novo aterro.
porque eu teria como determinar qual seria a tensão final necessária para que esse recalque aconteça. Eu teria o valor do recalque total e determinaria a tensão efetiva final pela fórmula de recalque. Por que eu poderia, nessa situação, usar essa equação de recalque? Porque se trata de um recalque de valor 100%. Eu não posso usar, gente, eu vi em muitas provas aluno fazer isso, o recalque, por exemplo, de 13,31 e jogar na fórmula do recalque total. E não, isso não pode acontecer, porque aquela fórmula mostrada na aula de compressibilidade, a fórmula de recalque por adensamento, ela só é válida quando se trata do recalque total, ou seja, do recalque que acontecer no final do adensamento. Eu estou usando a tensão efetiva final dentro dessa fórmula. Então, se eu estou usando a tensão efetiva final, eu tô considerando que a tensão efetiva que está agindo na partícula é igual à tensão efetiva no final do adensamento. É igual à sobrecarga, né? A tensão efetiva total devido à sobrecarga. Então, se eu estou analisando que toda a sobrecarga ela foi absorvida pela tensão efetiva, pelas partículas, eu estou dizendo que a tensão efetiva chegou ao seu valor final no adensamento. Então, esse valor ele vai estar atrelado ao recalque total. Então, por isso que eu tenho que achar quanto que vale 100% desse recalque. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui, ó. E eu vou encontrar que esse recalque total é de 70 centímetros, tá? Jogo na fórmula do recalque total e encontro que a tensão efetiva final é de valor 476,055 quilonewtons por metro quadrado, tá bom? Então, dessa forma, eu encontrei a tensão efetiva final. Para um aterro, a tensão efetiva final era de 229,1. Já para os dois aterros, a tensão efetiva se torna 134,1, que era a inicial, mais os 19 vezes 5, que era a tensão devido ao primeiro aterro, mais 10 vezes H. Por que 10 vezes H? Gente, eu tinha corrigido anteriormente e agora eu percebi que eu continuei colocando 10. Porque lá na questão ele disse que é 12. Então aqui eu deveria ter colocado 12, viu, gente? Perdoe esse erro aí. E vamos dizer, eu tô observando isso somente agora. E vamos dizer que alterar o enunciado para 10, tá bom? Que é para poder a questão tá ok, porque eu já tô gravando. Aí eu vou demorar mais a disponibilizar para vocês, né? Eu quando tava resolvendo, eu percebi isso, eu alterei, só que eu acho que eu não devo ter salvo, alguma coisa aconteceu. Então, a gente vai considerar aqui que o peso específico é de 10, tá bom? E aí, a gente vai verificar que a única incógnita que vai sobrar aí é a da altura do aterro. E aí, a gente vai ter que descobrir agora a altura desse aterro para que a tensão efetiva final seja de 476,055. E a gente sabe que a tensão final efetiva, ela vai ser a tensão que está atuando, né, naquele ponto, nas partículas naquela posição, e a tensão total que está atuando naquele ponto. Então, é devido ao peso próprio do solo que está acima e é devido também à tensão efetiva que chega no ponto por conta da obra, que aqui nesse caso é um aterro. Então, eu tive que colocar todas as parcelas que estão que tem que ser consideradas, né, para o valor final dessa tensão efetiva. Por isso que eu tive que colocar a tensão efetiva inicial, a tensão efetiva, a variação, né, devido ao primeiro aterro, e agora a variação do segundo aterro. E assim eu acho que a altura tem que ser de 24,695 metros, um aterro gigante, gente. Assim, vai ser uma coisa que vai aumentar muito os custos, né, de execução, porque a execução de aterro
é bem complicado, né? A gente sabe que é bem cara, né? Movimento de terra, obras de compactação. Mas, assim, qual seria a indicação nesse caso? Seria procurar um solo que permitisse que se chegasse, né? Que se atingisse uma densidade maior no aterro. Para que você pudesse reduzir a altura desse aterro. E outra coisa, tem que pensar, né? Porque aqui, pelo visto, eles não tiveram como realizar essa alteração. Mas assim, é uma análise, a gente está realizando uma análise e tudo pode mudar, né? Nesse momento seria a hora de você pensar assim, não, esse solo não é adequado, né? Eu vou procurar um solo com densidade bem maior para diminuir a altura desse aterro. Se tivesse dado aqui uma altura menor, você poderia até continuar o seu projeto, mas olha, com essa altura, gente, é bem viável, né? Então, mas tudo vai ser de acordo com o solo que você tem disponível. Vamos dizer que é o único solo que você tem disponível. Então, você vai ter que pensar numa outra solução para essa situação, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Essa altura aí deu de 24,695. Eu tô discutindo isso com vocês, gente, porque vocês estão se formando engenheiros e vocês têm que interpretar os resultados, né? Tem que entender como aquele resultado vai influenciar na obra. Bem, na letra C, ele está considerando aqui, gente, qual seria a expansão depois de remover os dois aterros. Por quê? Porque a gente observa que a função do aterro foi só apenas de melhorar as condições da camada de argila que estava lá embaixo. Assim, vocês observam que é uma possibilidade, eu já ouvi até aluno falando sobre isso, né, até esse semestre, né, na turma, mas vocês estão vendo aí o quão se torna caro esse tipo de solução. Você executar aterro em cima de aterro para poder você melhorar as condições de uma argila. Então, assim, dependendo da situação, gente, seria melhor a gente ter optado por uma fundação profunda, né? Uma fundação que atingisse a rocha. Vocês observaram que a profundidade da rocha não é tão distante para que não permitisse que você usasse uma fundação profunda, né? Eu sinceramente, nessa situação aqui, eu optaria por uma fundação profunda. Mas aqui o objetivo da questão é de mostrar para vocês um exemplo de cálculo, né? E da mesma forma, eu gostaria que vocês interpretassem os resultados, né? Para que a gente pudesse ter uma lógica, né? Ter um conhecimento mais apurado, ter um resultado, né? Bem mais interessante na aprendizagem de vocês. Um resultado de aplicação prática, né? Para você entender o que significam esses dados. Mas voltando aqui ao cálculo, na hora que você remover esses aterros, você vai trabalhar dentro da faixa de descompressão, vai ser um descarregamento. E todo descarregamento provoca no solo apenas deformações elásticas, porque é a única parte das deformações que vão retornar, né? Que vai voltar ao original. As plásticas vão permanecer lá. Então, qual seria, né, o trecho do gráfico que a gente iria percorrer? O trecho lá da reta de recompressão ou de descompressão, que tem a mesma inclinação, né? Porque, por exemplo, se você está realizando a descompressão, descarregamento, você passa por essa reta. Se você realizar o recarregamento, né, a recompressão, você vai passar pela mesma reta. É uma reta, gente, que não é exatamente, os pontos não vão se confundir, porque o solo ele tem um comportamento de esterese. A gente vai ver até isso melhor, aplicar isso, né, na unidade 2. Mas já falando nesse assunto, só para vocês entenderem que eu não vou falar de forma errada aqui, né? Então, os pontos eles não se confundem, as retas não se confundem, mas a gente vai considerar que é aproximado o valor, né, para poder a gente realizar esses cálculos. Então, já que ela está passando pela reta de descompressão, que é a mesma de recompressão, a gente vai usar o índice CS, né? Que é aquele índice de valor menor, 0,04, que a gente encontrou lá atrás. Substitui os valores, certo? E lá na altura da camada, que é a espessura da camada, para que a gente, assim, faça uma análise mais
precisa, né? A gente vai calcular a nova espessura da camada, né? Já que ela já tinha recalcado e recalcou bastante, ela recalcou 70 centímetros. Então, a gente vai reduzir, né, os 6 metros esse valor de 70 centímetros desses 6 metros, vai aplicar na fórmula, vai usar aí, ó, a tensão efetiva final, que corresponde à inicial da questão anterior, né? Porque seria a anterior, a inicial seria sem aterro. E aqui a final é também sem o aterro, então corresponde à mesma situação, à mesma tensão efetiva, de 134,1, dividido pela tensão efetiva final, inicial, desculpa, que aqui nesse caso corresponde à tensão efetiva final da questão anterior, que seria com os dois aterros. Então aqui a tensão inicial seria os dois aterros e a final seria sem os dois aterros. Então a tensão efetiva menor ficou em cima e a maior embaixo. Isso vai produzir um recalque negativo, que significa o quê? Uma expansão na camada de solo. Essa expansão, gente, é insignificante. Olha aí, o valor de menos 0,0047 metros. Então, isso aí vai representar o quê? 4,7 centímetros. Né? 4,7 centímetros. Então, assim, se você carregar novamente esse mesmo valor, então vamos dizer que a sua obra ela vai aplicar um valor de até 476,055, então o seu solo vai recalcar apenas 0,047. Se você aplicar valores menores que 476, melhor ainda, o recalque vai ser ainda menor, certo? Mas, no caso, o seu solo está pré-adensado até 476,055. Isso significa que a nova tensão de pré-adensamento no final da construção dos dois aterros era de 476. Né? A maior tensão efetiva atuante naquele ponto, no centro da camada de argila, né, em toda a sua história geológica, passou a ser 476,055. Na letra C, né, novamente, ela corresponde a 476,055, porque eu não aumentei o valor, eu apenas reduzi, né? Eu retirei carga. Então, nesse momento, depois de retirar toda essa carga, qual é a tensão de pré-adensamento? 476,055. Por quê? Porque é a maior que o solo já sofreu até aquele momento. Então, esse valor é bem maior do que o atual agora, que o atual é de 134,1 depois da remoção. Então, o nosso solo ele se encontra pré-adensado e você pode trabalhar com valores de cargas que provoquem nesse solo alterações de tensão efetiva de até 476,055, que você vai estar trabalhando dentro das deformações elásticas, das baixas, né, das pequenas deformações. Continuando, gente, aqui a letra D pede para a gente calcular os valores de OCR nas profundidades de 2 e de 5 metros em relação à superfície da argila mole, após a remoção dos aterros. Certo. Então, assim, nessa situação que a gente parou agora, né, que é a situação em que a gente já removeu os aterros, ele está querendo que a gente calcule qual é o OCR. Ou seja, o OCR é a razão de sobreadensamento. É o quanto o seu solo está pré-adensado. E ele quer saber, não para a camada, não para o ponto representativo da camada que é no centro, e sim para um ponto que está 2 metros abaixo da superfície de argila e para um ponto 5 metros abaixo da superfície de argila. Então, a gente vai calcular aqui a tensão total que atua na argila antes dos dois aterros. A tensão total é a poropressão que atua na argila depois de todos os aterros, porque a gente vai ter que descobrir aqui qual é a tensão de pré-adensamento dessa argila. E essa tensão de pré-adensamento vai corresponder ao que está atuando no solo com a construção dos dois aterros. Então, a gente calculou aqui a tensão total, que foi de 530... Peraí, gente, eu não estou enxergando aqui por esse celular. 533,9 kPa.
A gente calcula a pressão, que deu 55, e a gente calcula a tensão efetiva, né, que deu 478,9. A tensão efetiva final, que é com a remoção dos aterros, foi de 191,9. A tensão de pré-adensamento a gente já analisou, né, nas situações anteriores e segue para essa mesma situação, porque a gente ainda não modificou o terreno. Então, até aqui a gente só construiu os aterros e retirou. Então, a gente observou que a tensão de pré-adensamento corresponde à situação depois da construção dos 2 aterros, que foi desse valor aí que a gente obteve de tensão efetiva inicial, que é de 478,9, certo? E aí, quando retirou o aterro, ficou de 191,9. Então, o OCR vai ser a tensão de pré-adensamento, que é a tensão de 478,9, dividido pela tensão efetiva atual, que o atual agora é o quê? Sem os aterros, que é de 191,9. E assim a gente achou um OCR de 2,5 para o ponto 2 metros abaixo da superfície de argila. Para o ponto 5 metros, a gente faz o mesmo cálculo, só que agora para um ponto diferente, certo? E achou 2,85. A letra E, ela pede para a gente determinar o recalque que ocorre no ponto A, abaixo da sapata, e o máximo recalque diferencial devido à carga da sapata com o adensamento da camada de argila. O ponto A, gente, foi mostrado na imagem que se trata do ponto central da argila normalmente adensada. Então, é o mesmo ponto que a gente vai usar para calcular o recalque diferencial, tá? Eu vou dar um pause aqui rapidinho porque eu vou tomar uma água. Então, gente, o que acontece? É importante que vocês saibam interpretar a pergunta, tá? Como eu falei, o ponto A, ele foi mostrado na imagem. Olha só, a imagem que foi mostrada foi essa daqui, não foi? Dessa sapata circular, e ele mostrou que o ponto A, ó, tá lá embaixo. Lá em cima ele fala, né, que o ponto A é o ponto médio da camada, representativo da camada. Ele poderia ter especificado uma posição para esse ponto A, né? Possa ser que isso aconteça na prova de vocês. Mas nesse caso aqui, eu usei o ponto A como sendo o centro da argila porque ele não especificou, certo? E para calcular o máximo recalque diferencial, a gente também vai usar o centro da camada de argila, porque é ela que representa a camada e ele está falando aqui de recalque, certo? Então, ele quer saber, o recalque a gente sabe que é calculado a partir da camada toda. Então, a gente vai usar o ponto representativo dessa camada, tá? E para que a gente calcule o máximo recalque diferencial, a gente tem que determinar quais são os pontos da sapata que estão sofrendo a maior diferença, né, entre tensões, para poder a gente determinar os recalques de cada um desses pontos que vão corresponder a maior diferença entre recalques. Então, a gente vai precisar calcular o recalque absoluto de cada um dos pontos e depois subtrair esses valores para ter a diferença entre eles, né, o recalque diferencial. Posteriormente, vocês poderiam calcular a distorção que fosse acontecer, vocês poderiam entrar na norma de fundações e observar quais são os limites que são dados, quais são os critérios que são dados para determinar os limites de recalque diferencial e de distorção para cada tipo de construção, de nível de construção, tá certo? Nível de qualidade, requisito da obra, devido à utilização de estética, né, e etc, né, que seria o estado limite de serviço. Então, tudo isso ia depender desse recalque diferencial. O limite admissível iria depender do que fosse determinado no projeto. Então, aqui a gente está calculando qual vai ser esse recalque diferencial e esse valor vai depender dos recalques que vão acontecer nos pontos, em 2 pontos, onde há a maior dispersão, a maior diferença entre tensões efetivas finais devido à obra, tá?
inicialmente, gente, a gente vai precisar determinar qual é a tensão efetiva inicial nesses pontos e qual é a tensão efetiva final nesses pontos e qual é a tensão efetiva de pré-adensamento para poder a gente definir qual a equação a utilizar. Então, por conta disso, eu realizei essa análise para o ponto A e para o ponto B. Eu chamei o ponto A, né, o centro da camada de argila. Então, vamos lá. Para esse ponto, a tensão efetiva inicial foi de 134,1 kPa, antes da construção dos aterros. Depois dos aterros, foi de 476,005. Depois que eu removi os aterros, foi de 134,1. Então, tudo isso já aconteceu com a minha argila. Nesse momento, antes da execução da obra, a minha tensão de pré-adensamento vai ser de quanto? A maior que já atuou naquele ponto. Vocês lembram que lá no começo era de 88, né? Antes de eu realizar esses aterros, na última análise, no último ensaio que foi feito naquele solo, foi de 88. Só que com a construção do aterro e com a remoção do aterro, tudo mudou, né? A gente alterou a situação daquele solo, a gente alterou a condição de carga e de tensão daquele solo. Então, essa tensão efetiva de pré-adensamento mudou e eu tenho que levar isso em consideração. Então, para agora, né, no momento que eu vou executar a minha obra, a minha tensão de pré-adensamento vai ser a maior que já atuou lá. Comparando 88 com 134,1 com 476, que foram as tensões que já atuaram naquele ponto, em toda a sua história, né, as maiores que já atuaram, a gente vai escolher a maior entre elas, que foi de 476,055 kPa. Agora, gente, é o momento da gente determinar as tensões que atuam no solo, na camada de argila, lá no ponto A, que é no centro da camada de argila, devido à execução da fundação por sapata circular, né? A sapata é flexível, porque se ela não fosse flexível, não haveria recálculo diferencial. O recálculo seria uniformemente distribuído, né? Se ela fosse rígida. Então, como ela apresenta recálculo diferencial na própria sapata, então eu vou ter que definir aqui quais são os pontos da sapata que tem a maior diferença de tensões efetivas. E assim, na análise, né, que a gente estudou, que eu pedi para vocês pesquisarem, que foi até cobrado nas questões 1 e 2 da avaliação, teve algum aluno que respondeu esse quesito, a distribuição de tensões no solo, devido à utilização de uma sapata flexível no solo argiloso, ele vai demonstrar que na borda da sapata eu vou ter a atuação da menor carga, da menor tensão, e no centro da sapata eu vou ter a maior tensão. Por quê? Porque, gente, se trata da distribuição de tensões na base da sapata, né? Da transmissão da fundação para o solo, do elemento para o solo. Então, a gente sabe que no centro é a maior tensão atuante, né? E na borda seria a menor tensão atuante. Então, a gente vai fazer esse cálculo. A gente vai usar uma metodologia de tensão devido sobrecarga, que seria aplicada para fundações circulares de carga uniformemente distribuída, para a análise de um ponto que esteja abaixo da projeção dessa sapata. Se for fora da projeção, aí já seria uma outra metodologia. Mas como se trata de um ponto que está dentro da projeção da sapata, a projeção vertical, então eu vou usar essa fórmula aí, ó, que vocês estão observando, tá? Essa é a fórmula para achar o valor de I. A gente vai precisar desse valor de I para depois multiplicar pela taxa de distribuição. E assim a gente vai encontrar a variação de tensão efetiva que essa sapata está provocando no ponto A, que está a 1 metros de profundidade, conforme a gente já analisou lá atrás. Só que o que acontece? A gente não observou que a sapata vai ser assentada a 1 metro de profundidade, então essa distância não vai ser 11,
vai ser 10, né? Porque 11 era aprofundado do ponto em relação à superfície do terreno. Só que a gente realizou uma escavação, retirou o solo para poder executar essa sapata. E a gente retirou 1 metro do solo da primeira camada, né? Então, por conta disso, gente, a distância analisada Z vai ser de 10. E no cálculo das tensões efetivas, a gente vai ter que remover o valor correspondente ao peso daquele 1 metro de solo que atuava antes da escavação, né? A gente vai ter que remover, por quê? Porque esse solo foi removido também, tá? A gente vai considerar ter que considerar um valor X que posiciona o ponto analisado lateralmente, né, radialmente em relação à fundação, já que ela é circular. Então, a gente está analisando o centro e a borda. Por conta disso, o X do ponto central vai ser 0. Por quê? Porque a distância do ponto em relação ao centro é o raio que o ponto forma em relação ao centro. Então, se eu estou analisando o ponto central, então o raio é 0, né? Agora, eu preciso da distância da borda, né? O raio que a borda, o ponto da borda forma em relação ao centro de carregamento. Nesse caso, como eu estou analisando a borda, eu vou trabalhar com um raio completo, que é de 3 metros. Então, eu vou analisar um X de valor 0 e um X de valor 3. O raio do carregamento é constante, é uma característica do carregamento e vale 3. Agora, o X, que localiza o ponto que eu estou analisando abaixo da fundação, é que vai variar de acordo com o ponto analisado, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Isso tudo que eu expliquei, eu anotei aí também. Para poder a gente achar o I, a gente vai usar essa tabela, tá certo? E nessa tabela, a gente vai precisar do X sobre R e do Z sobre R. O X sobre R para o ponto central vai dar 0. O X sobre R para a borda vai dar 1, tá certo? Por quê? Porque já tá na borda, né? O Z sobre R, nesse caso, vai ser constante. Por quê? Porque o Z é a mesma profundidade para os dois pontos que eu estou analisando. Então, o Z é o mesmo. O R maiúsculo é o raio do carregamento, então é 3. Dessa forma, Z, que é 10, sobre 3, que é R, vai dar 3,33. O I, então, para ser obtido aí, gente, tanto para o 0 como para 1, X sobre R0 e X sobre R1, a gente vai ter que rebater com o valor de 3,33 de Z sobre R. E a gente observa que esse valor não existe na tabela. Então, a gente vai precisar interpolar o valor correspondente a 3 e o valor correspondente a 4, porque 3,33 está entre 3 e 4, né? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu realizei a interpolação. A primeira interpolação resultou num valor de 0,12653 para o ponto x igual a 0. E para o ponto x igual a 1, o valor de I, que é a influência, deu 0,11447. Continuando aqui, ó, eu observo o seguinte, que eu vou multiplicar essa influência pela taxa de carregamento aplicada na base da sapata para assim achar a sobrecarga, né, a variação de tensão efetiva no ponto. E aí, multiplicando, cadê, gente? Onde tá essa multiplicação? Acho que tava antes, eu mostrei aqui na tabela antes, ó. Eu multipliquei o I pela taxa, que é 960, e aí deu esses dois valores, 121,47 para o ponto x igual a 0 e 109,89 para o ponto x igual a 1. Isso. Então, ó, o cálculo da tensão final efetiva nos pontos A e B. A gente já tinha calculado
a tensão inicial, né? Em cada um dos pontos. E a gente deu 134,1, né? E aí a gente remover aquele primeiro metro de camada que foi escavada para a construção da sapata, que é de 18 vezes 1, né? Com sinal negativo que eu estou removendo. Mas é essa variação agora que eu provoquei, que foi pro ponto A 121,47 e pro ponto B, que tá na borda, que eu chamei de B aqui no caso, de 109,89. E aí eu tenho os resultados, né? 237,57 kPa para o ponto A e 225,99 para o ponto B. Depois que eu removi os aterros, ele era de 134,1. A tensão de pré-adensamento foi de 476,055. E as tensões finais, para o A foi 237,57 e para o B foi 225,99. Com isso, gente, eu determino qual equação usar. A gente observa que a tensão inicial efetiva ela é menor do que a tensão de pré-adensamento do ponto e que depois da construção das fundações, os valores das tensões finais, elas também se encontram bem abaixo da tensão de pré-adensamento. Então, a gente observa, por exemplo, nesse caso, que se o nível de tensões aplicado por aquela obra, né, estivesse com esses valores aí que a gente obteve, não haveria problema, né, para a fundação, já que ela está bem abaixo da tensão de pré-adensamento. Então, a gente poderia, lá atrás, ter executado uma fundação bem menor, né? Quer dizer, gente, um aterro, né? Um segundo aterro bem menor, que a gente, né, pensou em construir um de 24 metros. Por que foi de 24 metros? Porque a gente quis acelerar os recalques, né? A gente quis, né? A gente determinou que esses recalques tinham que acontecer logo. E aí essa pressa, né, fez com que o engenheiro executasse um aterro muito alto. Então a gente vê aqui que não seria necessário isso, então poderia mudar de ideia. Só que essa ideia só ia poder ser alterada com a conclusão desses cálculos. Então, a gente está realizando aqui esses cálculos, então a gente assim realizaria essa análise e poderia voltar atrás na análise, né? Pensar em outra solução. Então, ó, o recalque por adensamento foi calculado pela função de recalque da reta de recompressão, né? Já que a gente está trabalhando dentro das tensões abaixo da tensão de pré-adensamento, dentro do texto pré-adensado. E aí a gente encontrou os dois recalques, né, do ponto central e do ponto da borda, e a gente obteve um valor bem pequeno de 0,22 centímetros, né, de recalque diferencial entre os pontos. Só que assim, gente, isso é uma coisa também que vai muito do que o material da sapata suporta, né, porque eu tô trabalhando com recalque diferencial da própria sapata, né. Agora eu poderia também, nessa não sei, né, a prova de vocês como é que tá, mas, por exemplo, poderia estar se pensando aqui no recalque diferencial entre sapatas isoladas diferentes, né? E isso aí já geraria afetaria não o material da sapata em si, mas afetaria a estrutura como um todo, né? Porque causaria um recalque diferencial entre pilares, e aí afetaria a viga, pilar, laje. Então, isso aí deveria ser considerado olhando por esse ângulo, né? Ainda, a letra F, ela vem a pedir quanto tempo é necessário para que estabilize essa obra. E aí foi isso que fez com que se pensasse naquele aterro gigante, né? Porque a obra, o tempo de obra foi de 1,8 vezes 10 a oitava, né, segundos. Então isso aqui são muitos, né, corresponde a muitos anos, né? Eu fiz esse cálculo, só não estou lembrada, mas eu calculei quanto tempo isso significa em anos. Letra G. Na letra G, eu pedi para determinar a poropressão na profundidade 2 e na profundidade 5 em relação à superfície da argila mole para o ponto abaixo do centro da sapata, ou seja,
de 2 metros e de 5 metros. Então, estou analisando dois pontos aqui em profundidades diferentes. Não é mais o ponto central da camada, né? De 2 e 5 metros em relação à superfície da argila. Para dois momentos diferentes. Eu quero analisar para 3 meses após a aplicação da carga da sapata e no final do recalque. Então, para calcular a tensão efetiva final nos pontos A e B, devido à sapata, eu novamente vou utilizar a metodologia, né, que a gente teve anteriormente. O ponto de 2 metros corresponde a 2 metros abaixo da superfície de argila, corresponde a 9 metros de profundidade em relação à aplicação da sapata, né, da carga da sapata. E o ponto de 5 metros abaixo da superfície da argila corresponde a 12 metros de profundidade em relação à base da sapata. O cálculo do aumento de tensão vertical, nesse caso, é para um R igual a 0. Porque ele já disse aqui que é abaixo do centro da sapata. Então, o X não varia. Então, para esses dois cálculos, o X vai se manter o mesmo, né? Igual a 0, que é no centro da sapata. Ele quer saber qual é a poropressão que vai estar atuando nesse ponto, abaixo do centro da sapata, só que em profundidades diferentes. Um a 9 metros e o outro a 12 metros de profundidade em relação à base da sapata. E aí eu vou usar essa mesma fórmula, que no caso já foi calculado, já foi produzida essa tabela aqui. Eu observei aqui, ó, eu obtive para um mesmo x sobre r igual a 0, eu vou ter também dois valores de z sobre r, né? Em que z sobre r é de... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. 3 e 4 também. Ó, na hora que eu for calcular z sobre r, ó. 1z não é 9? 9 sobre 3 deu 3. E o outro deu 12, que foi a profundidade, é de 12 dividido por 3, que é R, que deu 4. Então, eu vou usar aqui um Z sobre R de 3 e um Z sobre R de 4, substituir aí no I, já encontrei I, depois eu só faço multiplicar pela taxa de carregamento, que é 960, que é a carga aplicada pela sapata. E aí eu achei esses dois valores, 140,16 kPa para o ponto A, que está a 9 metros de profundidade, e de 83,52 para o ponto B, que está a 12 metros de profundidade. Daí, eu entro aqui, ó. Aqui eu só estou mostrando para vocês que o tempo, o fator tempo correspondente à porcentagem de adensamento de 100% é quando o fator tempo vale 1. E eu já tinha feito esse cálculo no item anterior, né? E eu achei o tempo de 1,8 vezes 10 elevado a 8 segundos. Então, nessa questão agora, ele está pedindo justamente a poropressão nos pontos de profundidade 9 e 12 em relação à base da sapata para o final do adensamento. Então, seria para essa porcentagem de adensamento 100% e fator tempo de 1 e tempo de 1,8 vezes 10 a oitava segundos, e para o tempo correspondente a... Cadê? Isso aqui não é questão. Peraí. Aqui, ó. 3 meses. Eu sabia, mas eu quis olhar aqui só para confirmar mesmo. E para 3 meses. Então, a gente vai fazer aqui primeiro... Aqui, ó. A análise para o ponto A, para o final do adensamento. Então, para o ponto A, a gente obteve que a tensão inicial, depois dos aterros construídos, a poropressão foi de 55. Depois da remoção dos aterros, o que foi que aconteceu? Aqui, com aterros construídos no final do adensamento, isso aqui. Depois da remoção do aterro, a poropressão, porque considerando que você removeu o aterro depois do final do adensamento, né? A poropressão, ela voltou a ser 55. É porque ela não altera, já que eu só retirei os aterros depois de estabilizado o solo.
A tensão de pré-adensamento nesse caso foi de 478,9, porque foi a maior já sentida pelo solo em relação a essas duas situações. Depois da construção da fundação da obra, a gente observa que a tensão efetiva inicial foi de 191,9. Depois de você construir a fundação, a gente já tinha calculado isso anteriormente no item né, se eu não me engano. A gente já tem que calcular tudo isso para o ponto 2 metros em relação à superfície de argila mole. E a variação de tensão efetiva é de 140,16, né? Que a gente achou aqui, ó. O ponto A, certo? E a tensão efetiva final seria essa inicial mais os 140. Porque a final, a inicial, antes da construção da fundação, seria depois de remover o aterro. Então, seria esse valor 191,9. E a tensão de pré-adensamento, nesse instante, já que a final aqui deu 332,06, a final efetiva, a tensão de pré-adensamento continuou sendo depois de construir o aterro, né? E depois de remover, que era de 478,9. Então, mesmo depois da construção da sapata, não alterou a tensão de pré-adensamento, porque ela ainda conseguiu ser menor do que a tensão de pré-adensamento que já existia naquele solo, né? Que foi de 332,06, foi menor que 478. Então, continuou sendo o 478,9. Antes da fundação, a poropressão era de 55. Aí aqui eu faço análise de adensamento do pontual. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. É porque eu não consigo aproximar. Eu não consigo, gente. Só dá pra fazer assim. Quando eu dou zoom, ele vai pra ali. Antes da fundação, né, a poropressão era de 55. Imediatamente depois de construir a fundação, ou seja, num tempo igual a zero de adensamento, a sobrecarga ela foi toda para a poropressão. Então, a variação de tensão total, que foi de 140,16, era igual à variação de poropressão nesse tempo igual a zero, que também foi de 140,16 kPa. A poropressão, então, atuante nesse ponto A, imediatamente após a construção da obra, da sapata, ela passou a ser exatamente a que tinha antes, que era 55, mais essa que ela sofreu alteração agora imediatamente após a construção, que foi de 140,16. Então, eu somei, deu 195,16. Com relação à variação da tensão efetiva imediatamente depois da obra, foi zero. Porque imediatamente depois da obra, a sobrecarga ela vai toda para a poropressão, né? A tensão efetiva imediatamente depois da obra, então, continuou sendo a mesma que tinha antes da obra, 191,9, né? Já que a variação foi zero, então ela não sofreu variação, continua a mesma. Depois da fundação e depois do adensamento terminar, aí o que foi que aconteceu? A variação de poropressão é zero, então ela volta ao valor inicial, que é de 55. A tensão efetiva final vai ser a tensão efetiva inicial, que era 191,9, mais a variação sofrida devido à sobrecarga, que é de 140,16. Ela vai toda para a partícula, já que toda a poropressão, todo o excesso de poropressão foi dissipado. O excesso de poropressão que correspondia ao que ela variou imediatamente após a obra, que foi de 140,16. Todo esse 140,16 foi dissipado, né? Esse solo que estava sob pressão, essa água que estava sob pressão, a pressão de 140,16 foi dissipada, a água saiu. E essa carga de 140,16 foi totalmente transmitida para a partícula, né? Porque o adensamento terminou, o solo se estabilizou. Então, a tensão efetiva ela variou para um valor de
332,06 kPa, certo? E agora com relação ao que aconteceu com a profundidade de 5 metros em relação à argila mole. A gente vai usar esse valor que a gente encontrou embaixo, que foi de 83,52, né? Então, assim que o aterro foi construído, a tensão efetiva, eu calculei aqui, ó, deu 585,5. A tensão total, na verdade, nesse ponto. A poropressão nesse ponto foi de 85. A tensão efetiva seria a total menos a poropressão, deu 500,5. Depois que eu removi os aterros, foi de 243,5. A tensão de pré-adensamento, então, passou a ser 500,5, que foi a idêntica depois que construiu os aterros, depois que passou tudo, né? Deu 500,5, que foi a maior que ele já sofreu em toda a sua história geológica. A tensão de pré-adensamento foi esse valor, 500,5. Depois de construir a fundação da obra, eu já analisei aqui a situação final. A tensão efetiva sofreu uma variação, né? Que era desses 243,5 inicial, passou a sofrer uma variação de 83,52 e atingiu um valor final de 327,02. E a tensão de pré-adensamento continuou sendo 500,5 porque a tensão efetiva final desse ponto não superou a tensão efetiva que tinha sido provocada, alterada por conta dos aterros, né? Aí agora, analisando depois da construção da fundação e da obra, eu já falei isso aqui, aterro construído já falei, esse slide tá repetido. Pronto, e agora analisando o adensamento do ponto B. Bem, antes de eu construir a fundação, a tensão efetiva é 243,5 e a poropressão de 85. Imediatamente depois, que foi no tempo igual a zero de adensamento, a poropressão sofreu uma variação idêntica à variação que foi provocada pela sobrecarga, que foi de 83,52. Então, a variação da tensão total foi idêntica à variação da poropressão, já que a tensão efetiva não variou nada, por conta que eu estou considerando o tempo igual a zero, imediatamente após a construção. Toda a sobrecarga foi para a poropressão. Então, a poropressão, ela passou a ser a inicial, que era de 85, mais o que ela sofreu variação agora de 83,52, que deu 168,52. A variação da tensão efetiva, imediatamente de zero, como eu falei, então ela continuou tendo o mesmo valor de 243,5 imediatamente após a construção da fundação e da obra, né? Depois que toda o excesso de poropressão foi dissipado e chegamos ao final do adensamento, o que aconteceu? A variação da tensão efetiva foi igual à variação da sobrecarga, que a gente tinha calculado como sendo 83,52. Por conta disso, a tensão efetiva final vai ser a inicial de 243,5 mais esse 83,52, que vai dar 327,02. A variação da poropressão no final do adensamento é zero, porque essa variação de poropressão significa o excesso de poropressão, que representa a parcela de poropressão que está sendo recebida por conta da sobrecarga. Então, no final do adensamento tem que ser zero, porque essa parcela tem que estar totalmente sendo sentida pelas partículas, né? Então, a variação de poropressão é zero no final do adensamento. Por conta disso, ela volta a ser o que ela era antes da obra, que é de 85. Então, eu expliquei aqui para vocês todo o processo de adensamento, né? O efeito do adensamento nas partículas em vários instantes de carregamento. Instantes do processo de adensamento, desculpa. Aí, a outra coisa que se pede nessa questão é para 3 meses depois aplicar a carga da sapata. Né? No final do processo de recalque, eu já falei, agora 3 meses. Bem, para que a gente assista 3 meses, a gente tem que transformar em segundo, já que CV está em segundo, né? E aí, a gente vai substituir na fórmula do fator tempo e vai encontrar que o fator tempo é de 0,0432. A gente entra aqui no ábaco de
porcentagem de adensamento localizado, já que não se trata do ponto central da camada de argila, e sim de um ponto que está em outra posição da camada de argila. Então, a gente vai utilizar o Z sobre HD, já que é adensamento localizado. O Z, a gente lembra que um ponto A era de 2 e o ponto B era de 5. Então, para o ponto A deu 0,333 e para o ponto B deu 0,833. Por quê? Porque é Z sobre HD, o HD é constante, depende apenas da situação, é a altura drenante, então depende das camadas drenantes. Como na situação só tem uma camada drenante, que é a superior de areia, a de baixo é rocha, então ela vai ser igual à altura da camada, né? A espessura da camada, que é 6. Pronto, com Z sobre HD e com o valor do fator tempo, eu entrei no Abaco, gente, de forma mais precisa possível e encontrei os valores de porcentagem de adensamento para o ponto A e para o ponto B em 3 meses depois da aplicação da carga para esses dois pontos, ponto A e ponto B. E aí, ó, eu achei os valores que está mostrado aqui. Deixa eu dar um zoom para eu enxergar, ó. O para o ponto B deu 0,09 e para o ponto A deu 0,225, tá? Eu entrei aqui, ó, na função da porcentagem de adensamento localizada e substituí os valores do delta U zero e do delta UT. O delta U zero, a gente sabe que é exatamente a variação que ele sofre imediatamente após o adensamento, no tempo igual a zero. A gente já tinha encontrado esses valores, né? Para o ponto A foi de 140,16, que foi igual à variação devido à sobrecarga, e para o ponto B foi de 83,52, né? E aí a gente vai ter que encontrar o delta UT, ou seja, o excesso de propressão